Oi, gente. Tô aqui agora com José Balestrin. José, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado deles. Gente, o José é muito interessante o trabalho dele, porque ele é vegano e ele se especializa, trabalha principalmente com esse lado, né? Claro que vários outros casos também, mas ele tem uma experiência vasta em atletas veganos e vegetarianos, certo? Sim. Boa tarde, gente. Eu fui atleta de natação, então a minha história na nutrição começou por esse lado esportivo. E depois eu me tornei vegetariano vegano, né? Hoje eu sou vegano há 2 anos e eu acabei me especializando nesse nicho tão específico que é atleta vegetariano e vegano, tá? E hoje em dia é uma coisa que precisa muito, porque está crescendo muito o número de pessoas que estão trilhando esse caminho mais para o veganismo. Como é que é a experiência de atender pacientes veganos? Primeiro que é muito bom, né? Você vê esse crescimento, porque a ideia do vegetarianismo, do veganismo, é lutar contra o sofrimento animal, né? Então a gente tem que entender isso, né? Separar essas duas áreas. É claro que a evolução da nutrição eu vejo como uma melhora da qualidade de vida. O vegetarianismo, você reduzir alimentos de origem animal, a gente acaba tendo uma melhora na saúde. É uma consequência, né? Mas as coisas elas não são interligadas. Não são a mesma coisa, mas estão interligadas. Balestrin, quando a gente pensa em veganos, em vegetarianos, a gente tem, por um lado, essa questão de ser muito interessante aumentar o consumo de proteínas vegetais e reduzir o de proteínas animais com impactos positivos em doenças cardiovasculares, câncer, enfim. E também a gente tem um outro lado de como é que fica o aporte de nutrientes, né? De alguns micronutrientes. Como é que você lida com isso na prática? Na verdade é um grande mito, né? Se você for comparar a mesma quantidade calórica de carne e feijão, por exemplo, você vai ter quase que igual o teor proteico, né? De ferro, o feijão até supera a carne vermelha. Mas é uma adaptação. Eu acho que é muito mais uma questão, um paradigma psicológico que as pessoas elas devem enfrentar, né? Quando ela quer virar vegetariano, quer virar vegano, entender que a saciedade vai ser diferente e o corpo ele vai se adaptando aos poucos e a gente consegue sim retirar os nutrientes de uma melhor maneira. A flora intestinal ela se adapta a essa nova realidade alimentar. Perfeito. E outra coisa que também costuma surgir muito, assim, de dúvida nesse sentido, é com relação à variedade, né? Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a que o prato tradicional seja arroz, feijão, uma proteína animal e uma saladinha. Quando você retira essa proteína animal, como é que você compõe esse prato para ter variedade? Eu costumo falar que o vegetariano ele tem que comer vegetais, ele não tem que tirar só a carne por si só, né? Claro que dá um pouquinho mais de trabalho você ter uma variedade maior de legumes, cenoura, beterraba, brócolis e aumentar o feijão principalmente, aumentar as leguminosas, né? Quando eu falo feijão, leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e o modo de preparo, fazer o remolho e tudo mais, né? E outra coisa, que é algo que eu percebo na minha prática, que as pessoas decidem, vou ser vegetariano ou vou ser vegano, e fazem somente isso. Corta a carne, não aumentam a variedade. Isso é uma coisa com que você se depara muito também? Bastante, é o que mais acontece, porque hoje, né, com a difusão aí dos documentários, né, sobre o sofrimento animal, as pessoas da noite para o dia elas querem parar de consumir carne. Foi o que aconteceu com a minha esposa, por exemplo. Ela virou vegana da noite para o dia e eu estava reduzindo a carne vermelha, né? E foi exatamente isso. Como é que ela me perguntou o que eu faço e tal? Não, precisa sim aumentar mais legumes, uma variedade, pelo menos no mínimo 2 eu falo, né? No mínimo 2 variedades de legumes no prato e aumentar o feijão. O feijão é importantíssimo, né? Ele é muito mais barato, acaba sendo muito em conta. Muitas pessoas não têm o acesso ao tofu, por exemplo, que acaba sendo um pouquinho mais caro. E tem também a polêmica da soja, né? Alguns médicos falam que não tem problema nenhum, né? A nutrição funcional já levanta uma outra bandeira relacionando ao fitoestrógeno, mas na minha prática eu não vejo relação direta. Enfim, era... É bem possível até, inclusive, que esse mito aí da falta de nutrientes venha das pessoas fazerem essa escolha, né? Só retirar, mas não complementar. Complementar, exatamente. E aí, quando uma pessoa chega para você falando eu quero ser vegano ou vegetariano, precisa então de um preparo para isso, né?
Alguém que queira começar a trilhar esse caminho, quais seriam suas recomendações? Você falou em feijão e 2 legumes. Tem mais alguma coisa? Exato. E aumentar os cereais integrais, né? Quando a gente fala, por exemplo, da aveia, é uma fonte de carboidrato popularmente conhecida, mas ela tem bastante proteína também, né? Mais ou menos umas 3 colheres de aveia vão ter o equivalente ao equivalente proteico a um ovo. Vai ter em torno de 6, 7 gramas de proteína. Então, aos poucos, com a escolha desses cereais integrais que eles seriam a fonte de carboidrato, a gente vai conseguindo somar um montante proteico no final do dia. Última dúvida. As pessoas querem virar vegetarianas, mas tem muita gente que tem uma certa dificuldade para consumir vegetais em variedade. Você tem alguma dica para estimular as pessoas nesse sentido? Pessoal, eu acho que tem uma feira perto de qualquer lugar, né? Feira livre, domingo, sábado, terça, enfim. Pesquisa que sempre tem ali uma variedade gigante de legumes. E feijão, gente. A gente está num país que tem o feijão, o acesso é muito fácil, né? É muito fácil. O feijão ele é fonte de ferro, tem um perfil proteico muito bacana. Basicamente é isso, é aumentar o feijão e aumentar os legumes. Tá? É isso. Tá certo. Muito obrigada, Balestrin. E, gente, aproveitem aí a experiência de quem já lida com vegetarianos e veganos há um bom tempo. E, bom, acho que a gente tem algumas mensagens, né? Feijão, variedade de vegetais e estimular os nossos pacientes a buscar essas feiras, né? Buscar as feiras para que eles conheçam uma variedade maior e comecem a colocar isso no seu prato. Continuem acompanhando que tem muito mais coisa aqui na revista para vocês verem. A gente se vê.